Olá, pessoal. Para Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Pessoal, no primeiro momento dessa aula, nós falamos sobre a resolução de triângulos retângulos, onde, lógico, necessariamente um dos ângulos era reto. Agora nós vamos estudar triângulos quaisquer. Tá? Então nós vamos começar com a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Ela diz que um triângulo ABC qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos, ou seja, A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Observe aqui, eu tenho um triângulo ABC. Então ele fala que o seno que a medida A, que é oposta ao ângulo A, dividido pelo seno desse ângulo A, é igual a B, que é a medida oposta ao ângulo B, dividido pelo seno de B, que é igual à medida C do lado oposto ao ângulo C, dividido pelo seno do ângulo C. Tá? Bom, para mostrar esse fato aqui, vocês observem o seguinte, ó. Esse triângulo ABC está inscrito numa circunferência de centro O e raio R. Significa que os vértices A, B e C pertencem à circunferência. Tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte truque, ó. Vamos traçar uma linha que vai de A, passa em O e encontra a circunferência no ponto D. Essa linha é um diâmetro, ou seja, ela tem duas vezes o raio. De A até O é o raio, de O até D é o raio. Nesse ponto D eu tenho um ângulo D. Nota que o ângulo D enxerga o lado AC, assim como o ângulo B também enxerga o lado AC. Então, pelas propriedades dos ângulos inscritos na circunferência, que enxergam o mesmo segmento, nós temos que a medida do D é igual à medida do B. Então, isso aqui é B também. Tá? Calculando o seno de B, eu tenho o seguinte, ó, seno de B seno de D é, como a gente já viu, né, cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é B e a hipotenusa é o diâmetro, ou seja, duas vezes o raio. Mas o seno de D ele é igual ao seno de B. Como D é congruente a B, então o seno de B é igual ao seno de D. Ou seja, seno de B é igual a B sobre 2R. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu vou ter que B dividido por seno de B é igual a 2R. E de modo análogo, se eu traçar uma linha de B passando por O, ou uma linha de C passando por O, eu vou concluir que que A sobre seno de A é igual a 2R, que C sobre seno de C também é igual a 2R. Logo, se B sobre seno de B é 2R, A sobre seno de A é 2R e C sobre seno de C é 2R, então A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Então, essa é a lei dos senos.
Exemplo. No triângulo ABC da figura abaixo, calcule as medidas de B e C. Então, eu tenho um triângulo aqui ABC. A medida do A é 2. A medida do B eu não sei, eu quero descobrir. E a medida do C eu também quero descobrir. Tá? Como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, então 30 mais 45 é 75. Para 180 falta 105 graus. Então a medida do ângulo C é 105 graus. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar com o B. Então, ó, seno de B, vamos fazer aqui, ó. B sobre seno de B, B sobre seno de B é igual a sobre o ângulo oposto ao A, sobre seno de A. Nesse caso aqui, o B eu não sei, é incógnita. Seno de B é seno de 45. Seno de 45 graus. O A vale 2 e o ângulo A 30 graus. Seno de 30 graus. Ou seja, B sobre seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. É igual a 2 sobre seno de 30 graus. Seno de 30 graus é meio. Multiplicando isso daqui em cruz, nós temos que B sobre 2 é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 2. Então, 2 raiz de 2 sobre 2. Cancelando esse 2 com esse 2, o B é igual a 2 raiz de 2. Esse é o valor do B. Então, primeiro aqui, ó, nós achamos o B. Agora aqui vamos achar o C. Então, C sobre seno do ângulo C, seno do ângulo em C, é igual, eu posso usar qualquer um, vamos usar o A aqui, A sobre seno de A. Bom, o C é incógnita. O ângulo em C é 105 graus. É igual ao A, que vale 2, sobre o seno do ângulo em A, 30 graus. Bom, C eu não sei, é incógnita. Seno de 105 graus é raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 sobre 4. Isso daqui é igual a 2 sobre o seno de 30, que é raiz, que é meio. Né? O seno de 30 graus é meio. Multiplicando isso daqui em cruz, C vezes meio é igual a 2 vezes raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Sobre 4. Tá? Bom, se eu passar esse 2 multiplicando, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então eu posso, 2 vezes o 2 dá 4, eu posso cancelar com esse 4 aqui. Então o C vai ser igual a raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Então aqui a gente estava C, encontramos. A medida C é raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o seguinte, ó. Em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados pelo seno do ângulo que eles formam. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno
do ângulo A. Certo? Mesma coisa vale para o B e para o C. Vamos mostrar que isso é verdade. Ó. Existem 3 casos. Né? O ângulo A ele pode pertencer a um triângulo acutângulo. Ele pode pertencer a um triângulo obtusângulo. Ou ele pode pertencer a um triângulo retângulo. Tá? Então vamos mostrar que nesses 3 casos vale a lei dos cossenos. Então no primeiro caso, bom, vamos demonstrar no primeiro caso aqui, quando o triângulo ABC é um triângulo acutângulo. Ou seja, todos os ângulos são ângulos agudos. Vou desenhar ele aqui. Ó. Então, esse daqui é o meu triângulo ABC. Esse aqui é o vértice A, aqui o vértice B, aqui o vértice C. A medida de A até B eu vou chamar de C. A medida de B até C eu vou chamar de A. E a medida de A até C eu vou chamar de B. Eu vou traçar agora a altura relativa ao vértice C. Então, partindo de C, eu ligo até o lado AB. Vou marcar aqui o ponto H. E a medida de H até C eu vou chamar de H minúsculo. De A até H eu vou chamar de N. E de H até B eu vou chamar de M. Certo? Bom, agora eu vou observar que eu tenho 2 triângulos retângulos. Ó. O primeiro triângulo retângulo é o triângulo AHC. No triângulo AHC, segue o seguinte. Ó. Aqui está o ângulo A. O cosseno de A é o cateto adjacente ao A, que é N, sobre a hipotenusa, que é B. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, tá? Eu vou ter que o N é igual a B vezes o cosseno de A. Outra coisa que eu posso observar aqui, como B é hipotenusa, o N e o H são catetos, então eu tenho que B ao quadrado é igual a N ao quadrado mais H ao quadrado. Ou seja, H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos N ao quadrado. Eu posso melhorar ainda um pouquinho, né? Eu posso dizer que H ao quadrado, eu posso trocar o N por B vezes cosseno de A. Então, ele é B ao quadrado menos B cosseno de A. Isso aqui tudo ao quadrado. Agora vamos olhar para o outro triângulo. Ó. Eu tenho o triângulo agora HBC. Também um triângulo retângulo. No ponto H. Então, no triângulo HBC, segue que, por se tratar de um triângulo retângulo, o A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a H ao quadrado, que é um cateto, mais M ao quadrado, que é o outro cateto. Que é H. Deixa eu escrever direitinho aqui. H ao quadrado. Mas nota o seguinte, ó. O M mais o N dá o C. Ó. O M mais o N dá o C. Ou seja, o M ele é o C menos o N. Como N é B cosseno A, então o M pode ser escrito como C menos B vezes o cosseno de A. Eu vou trocar aqui, ó. Então eu vou ter A ao quadrado igual
O h ao quadrado eu vou trocar por b ao quadrado menos b cosseno de a ao quadrado mais o m ao quadrado. O que é o m ao quadrado? É c menos b cosseno de a, isso aqui tudo ao quadrado, tá? Então, a ao quadrado é igual a b quadrado menos b quadrado cosseno quadrado de a, mais, aqui eu tenho o quadrado da diferença, então o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, eu vou colocar o segundo aqui, 2bc cosseno a, mais o quadrado do segundo termo, que é b quadrado cosseno quadrado de a. Nota que aqui eu tenho menos b quadrado cosseno quadrado de a e aqui mais b quadrado cosseno quadrado de a. Então eu vou cancelar esse termo, cancela com esse. Então o que sobrou? Sobrou que a ao quadrado é igual a b quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes o b vezes o c vezes o cosseno de a. Então vale quando o triângulo é um triângulo acutângulo. Será que vale para um triângulo quando ele for obtusângulo? Vamos ver. Vamos agora desenhar aqui um triângulo obtusângulo. Tá? Opa, vamos dar aqui um escolhendo preto. Então, agora o triângulo vai ser um triângulo obtusângulo. Então, aqui eu vou marcar o vértice A aqui. Aqui vai ser o vértice B. Aqui o vértice C. Vamos complementar a altura aqui do triângulo. Essa aqui seria a reta suporte do lado AB. Para poder traçar a altura relativa ao vértice C. Então a altura vai ser do C até o H. Então eu vou chamar de H. Isso aqui eu vou chamar de M. Essa medida eu vou chamar de B. Essa medida aqui eu vou chamar de A. E essa medida aqui do B até o A eu vou chamar de C. Tá? Esse ângulo aqui, por definição, ele é um ângulo reto. Tá? Então vamos lá. Ó. Agora vamos olhar no triângulo AHC. Triângulo retângulo. Esse é um triângulo retângulo. Vale o seguinte, ó, que é o ângulo A. Então o cosseno do ângulo A, ele é o cateto oposto, o cateto adjacente, que é o C mais M, sobre a hipotenusa, que é o H. Se eu multiplicar isso daqui em cruz, desculpa, no triângulo ABC, aqui é o ângulo A. No triângulo AHC, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, por se tratar de um triângulo retângulo, eu tenho o B como hipotenusa, o M mais C, né, o HA, o lado HA, que é M mais C, como sendo um cateto, e o lado CH, que mede H minúsculo, como sendo outro cateto. Considerando o ângulo A, então o M mais C é o cateto adjacente, o B hipotenusa. Então o que eu tenho aqui? Primeira coisa, que o cosseno do ângulo A é o cateto adjacente, que é M mais C, sobre a hipotenusa, que é B. Multiplicando isso daqui em cruz,
nós temos que M mais C é igual a cosseno de A. Tá? Eu tenho também que hipotenusa ao quadrado, no caso B ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, M mais C ao quadrado, mais H ao quadrado. Notem vocês que H ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado menos M mais C ao quadrado. O M mais C eu posso substituir por B cosseno A. Então, H ao quadrado é B ao quadrado menos B cosseno A. Isso tudo aqui é ao quadrado, tá? Agora vamos olhar para o triângulo menor aqui, o triângulo CHB. Triângulo CHB. Também é um triângulo retângulo, onde o A é hipotenusa, H e M são catetos. Certo? Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Tá certo? Bom, o que eu posso fazer aqui? Ó? O H ao quadrado, eu posso substituir ele por B ao quadrado menos B cosseno ao quadrado. Então fica aqui, A ao quadrado é igual. Então, no lugar do H ao quadrado, eu vou colocar B ao quadrado menos B cosseno de A ao quadrado. E o M? Se eu passar aqui o C para o segundo membro, nessa expressão aqui, o que eu tenho? Eu tenho que M é igual a B cosseno de A menos C. Então, eu vou substituir. Então, vai ficar B cosseno de A menos C ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado menos B quadrado cosseno quadrado de A mais o quadrado da diferença, então é o primeiro termo ao quadrado, então B quadrado cosseno quadrado de A menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno de A, mais o quadrado do segundo. Que eu posso cancelar menos B quadrado cosseno quadrado de A, com mais B quadrado cosseno quadrado de A. Então sobrou que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes o B vezes o C, vezes cosseno de A. Então, isso aqui também vale quando o triângulo for obtusângulo. Né? Nota aqui, ó, tem um ângulo aqui maior do que 90 graus, então ele é um triângulo obtusângulo. Tá? E para um triângulo retângulo? No triângulo retângulo, vou considerar aqui um triângulo retângulo. Ó. Vou considerar esse ângulo aqui reto. Tá? Considerar aqui o A, o B e o C. Essa medida aqui é A, essa medida aqui é C e essa medida aqui é B. Então eu tenho que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo A. O ângulo A aqui, ó, ele é 90 graus, tá? Então, A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de 90. O cosseno de 90 é zero. Então, A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. Isso é verdade, que é o teorema de Pitágoras.
certo? Então também vale para um triângulo retângulo. Exemplo. No triângulo da figura abaixo, determine a medida de A. Então aqui está o A. Eu sei que a medida do B é 4, a medida do C é raiz quadrada de 3. Então vamos lá, vamos aplicar aqui a lei dos cossenos. Então A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno de A. A ao quadrado é igual. O B vale 4. Então 4 ao quadrado mais o C é raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 menos 2 vezes o B, 2 vezes 4, vezes o C, raiz quadrada de 3, vezes o cosseno de 30 graus. Então, A ao quadrado é igual a 16, 4 ao quadrado é 16, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, 2 vezes o 4 é 8, 8 raiz de 3, e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, A ao quadrado é igual a 16 mais 3 é 19, 8 dividido por 2 é 4, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, menos 4 vezes 3. Então, A ao quadrado é igual a 19 menos 12. Isso aqui vai me dar 7. Então, A é raiz quadrada de 7. Certo? Exemplo 6. Duas forças de intensidade F1 igual a 8 newtons e F2 igual a 12 newtons formam entre si um ângulo de 60 graus. Tá aqui, ó. Qual é a intensidade R da resultante dessas forças? Bom, notem que essa medida aqui é igual a essa na figura, tá? Então, resolver esse problema aqui, basta olhar para esse triângulo, ó. Aonde eu tenho o seguinte. Bom, vamos voltar aqui para a página anterior. Se esse ângulo aqui é 60 graus e essa figura aqui é um paralelogramo, eu tenho que esse ângulo aqui é 120 graus. Então aqui, 120 graus. Esse cateto aqui é o tamanho do F1. Esse cateto aqui é o tamanho do F2. Esse cateto. Esse lado é F1 e esse lado é F2. Esse lado aqui é a resultante. Tá? Então, esse ângulo aqui é 120 graus. Esse lado é a medida de F1. Esse lado aqui é a medida, a intensidade do F2. E esse lado aqui a intensidade da resultante, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que o F1 são 8 newtons, o F2 são 12 newtons. Então aqui 8 newtons e aqui 12 newtons. Bom, considerando esse vértice aqui como sendo o vértice A, esse vértice como sendo o vértice B e esse vértice como sendo o vértice C. Então aqui vai ser o meu A, aqui vai ser o meu C e aqui o meu B. Aplicando a lei dos cossenos, eu tenho A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno de A. Então, A ao quadrado, o meu A é a resultante, tá? Então, resultante ao quadrado. O meu B vai ser 12, 12 ao quadrado. O meu C vai ser 8, 8 ao quadrado. 2 vezes o 12 vezes o 8, vezes cosseno de 120 graus.
Então, resultante ao quadrado é igual. 12 ao quadrado é 144. 8 ao quadrado é 64. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 12 dá 192. Vezes o cosseno de 120 graus. O cosseno de 120 graus é oposto ao cosseno de 60 graus. Tá? E o cosseno de 60 graus é meio. Então, isso aqui é menos. Então, eu tenho que r ao quadrado é igual a 144 mais 64, 208, menos, na verdade, negativo vezes negativo vai dar positivo, 192 dividido por 2, que vai dar 96. Então, a resultante vai ser a raiz quadrada de 96 mais 208, ou seja, raiz quadrada de 304. Então, a resultante, raiz quadrada de 304 vai dar aproximadamente, raiz quadrada de 304 dá 17,44. Aproximadamente 17,44 newtons. Certo? Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.